A Jovem Pan sempre foi o grande tchan-tchan-tchan das rádios no Brasil. A melhor do FM. Jovem Pan. Eu posei em Viracopos pela Braniff. Você lembra da Braniff? Ninguém lembra da Braniff. Tinha assim umas 10 mil pessoas no aeroporto. E eu nunca me senti assim tão deslocado, sabe? Porque eu não estava esperando aquilo. O Tutinha já tinha feito uma promoção incrível, que nem eu não estava sabendo do que estava rolando. Julinho está chegando, vai estrear o programa. Vamos recebê-lo no aeroporto. Então, ficou aquele louco, pessoas com faixas e tal. Foi a minha chegada na Jovem Pan. E já com as piruinhas de frequência modulada. Estamos aqui no aeroporto de Viracopos com o Julinho. Julinho, conta aí a história, como é que foi o voo? O voo foi longo. Pô, Tutinha, você marcou comigo. Fiz Nova York, Miami, Lima, no Peru. E Campinas. É o Tutinha. O som continua. Já depois desse tempo todo de difusora, Transamérica, Antena 1, quando eu entrei para a Jovem Pan, o público da Jovem Pan, a audiência era muito maior do que essas outras rádios anteriores. Então foi aquele estouro geral. O Julinho desfrutou muito pouco da fama dele no Brasil. Quando ele estava produzindo os programas de rádio de Nova York, ele tinha muito pouco feedback do que estava acontecendo no Brasil a respeito do programa dele. O pessoal do rádio falava que o programa estava indo bem e que ele estava até recebendo carta de fã, mas ele nunca imaginava o sucesso que realmente estava fazendo. Geralmente você sabe que é famoso porque é reconhecido e porque você começa a ganhar um bom dinheiro. O Julinho não teve nada disso. Ele não era reconhecido porque estava em Nova York e não ganhava muito dinheiro porque na hora de converter o salário em dólar, quase não pagava nada. Ele percebeu o sucesso mesmo quando ele foi trabalhar no Brasil, a convite especial. Às vezes, eu ia até na porta da rádio, cheguei aí, pouca gente sabe disso, hein? Pra ver se eu conseguia ver o Mike Nelson e o Julinho Mazei. O Big Apple Show, mais uma vez, é primeiro lugar no horário e um novo desafio surge para Julinho. Essa mudança de Nova York para São Paulo foi mais complicada do que eu imaginei, porque é diferente, é muito diferente você fazer um programa de 3 horas de duração, gravado, e você fazer uma locução ao vivo numa rádio de ponta. Alguém parar você na rua e perguntar qual a sua estação de rádio favorita aí em São Paulo, ligar a ser Radio Jovem Pan. Sabe por quê? Você tá ao vivo é uma grande responsabilidade, porque você tá falando com o rico, você tá falando com o pobre. São pessoas de todas as idades, de todos os níveis sociais, discutindo. E você tem que tentar generalizar o seu papo, então você tem que tentar agradar a todos a todo momento. Gravado o programa é diferente, porque você tem condições de você fazer coisas que ao vivo não dá. Então o cuidado era muito em certas coisas, em certos momentos, de você falar, bom, eu não posso fugir muito do que eu era, e também não posso ser muito o que eles me pedem para fazer, porque também senão eu vou perder meu estilo. O Julinho tem tanto talento e criatividade que você não pode tentar impedir o que sai dele. O Julinho é que nem um daqueles cavalos selvagens que não pode ser teimado. Se você põe uma rédea nele, você acaba matando o espírito dele. Para mim foi um challenge. Eu falei, pô, eu quero ver esse outro lado, como é que é. E foi muito legal. No começo eu dei uns tropeços, lógico. Foi difícil no começo. Depois ele tirava de letra e fazia o horário muito bem. Sempre foi líder de audiência na Jovem Pan. A Jovem Pan FM, na época, ela tinha 60% da audiência do rádio em São Paulo. 60% era dela, 40% era das outras. Eu vim trabalhar em São Paulo em locução de rádio em 1989. Aí eu vi o poder da parada. E quando eu cheguei aqui, eu diria que 90% dos locutores de rádio FM copiavam ou eram inspirados na locução do Julinho Mazei. Quando comecei minha carreira de locutor, eu imitava o Julinho. O Emílio Surita,
Bob Floriano, todos esses caras copiaram a referência do Julinho, porque vinha de uma escola de comunicação, vinha de alguma coisa mais forte que era Estados Unidos, e a simpatia do Julinho era impressionante. Então, no ar, fazia com que as pessoas ficassem entretidas realmente no programa que ele estivesse apresentando, coisa assim, e todo mundo queria copiar, isso virou referência. O meu chefe numa rádio em Ribeirão falou assim, o Paulo Pisani, dono da Clube, ele falou assim, você tem que imitar o Julinho no ar, porra. Chega lá e faz o Julinho, porque você é igualzinho o Julinho, porra. Faz no ar, que senão eu vou te mandar embora, né? Que o Paulo tem o folclore do Paulo Pisani. Eu falei, pô, Paulo, mas não é assim. Não, vai lá e imita. Eu falei, estamos começando aqui mais um Radio Flight, não sei o quê. Aí eu falei, é isso que eu quero que você faça. Eu falei, tá bom, vou começar o horário lá. Clube 5,5 aqui, Ribeirão Preto, toda a região. Aí foi. A maioria dos locutores que trabalham hoje, em 2004, no rádio brasileiro, tem como espelho o Julinho, a locução do Julinho. Hoje tem ainda um monte de filhos do Mazeia, que falam exatamente como ele fazia aquilo lá, que era completamente diferente. Transmitido do ponto mais alto de sua bananeira. Que é isso? Foi nessa época que eu conheci o professor Zani, o grande Zani, que era programador da rádio, que foi um dos caras também que me inspirou muito, que me ensinou muito de música. O Zani fazia programação na Jovem Pan na época. Paulinho Filgueiras foi outro também, que foi o meu professor praticamente, assim, desde o comecinho. Qualquer programa de rádio, qualquer projeto de rádio, ou qualquer projeto em qualquer meio de comunicação, existe um nascimento, um crescimento e é a hora que morre, né? O Big Apple até que sobreviveu muito. Eu não soube de nenhum programa assim de rádio no estilo que sobreviveu tanto tempo. Será que ele tem isso aqui? Aí eu resolvi voltar para Nova York. As razões que ele tinha ido embora era justamente uma das coisas que até hoje a gente não tem, que é o respeito ao trabalho nesse tipo de música. Mudou bastante, já melhorou muito, Julinho, mas ainda continua um pouco difícil. Eu não senti assim um respeito pelo profissional de rádio no Brasil. Pela própria direção das rádios, sabe? Ficou um negócio meio estranho. Eu não estava já mais gostando do ambiente de rádio lá no Brasil. Eu resolvi mudar, resolvi tomar um outro ar. Fui para Nova York, voltei, vendi tudo que eu tinha lá, meu carro, vendi minhas coisas, vendi meus discos.